A paz do Senhor a todos, sou Ellen Cristina Santana e a palavra de hoje está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Uma fortaleza é um castelo de mentiras que vai sendo construído dentro da mente humana. É de onde opera o diabo e Deus está pedindo que seja removido da sua mente todas essas culturas, tudo que é idolatria, e todas as armas do inimigo, os castelos de mentira, seja destruído. A cultura da América Latina é a idolatria. E a cultura ela vai formando as mentes, o que ouvimos é o que estamos vendo, falando, e o que está perto de nós todos os dias vai formando a nossa mentalidade. Então, a educação também forma as mentes, os hábitos, e é aonde nós estamos vivendo, a forma, da nossa mente, ela vai sendo formada através da cultura em que vivemos. Então, a religião e a família, ela forma a nossa mente. E o espírito deste século, do anticristo, está obrigando a todas as pessoas, a todos nós, a pensar como eles e aceitar as suas culturas, Por exemplo, o governo de Canadá, ele aprovou uma lei onde todos devem aceitar um casamento entre homossexuais, e é uma lei que obriga a todos os canadenses a aceitar essa lei. Então, estão aprovando leis e fazendo com que nós tenhamos que aceitar, e na palavra de Deus está escrito, e ali o que está escrito é o que devemos de aceitar verdadeiramente. Devemos de aceitar o que é real para Jesus Cristo e o que está escrito na palavra de Deus. O que é uma fortaleza? A fortaleza são as mentiras de Satanás escondidas dentro da mente humana, esperando que eu ou você se coloque de acordo com as mentiras de Satanás. Quando você se conforma com a pobreza, você está concordando com o espírito de pobreza. E você será pobre porque você concordou com aquele espírito que está alojado ali. Então você deve recusar todas as mentiras do diabo, porque na palavra de Deus está escrito que nós devemos ser prósperos em tudo. Em tudo é em tudo. Você não deve se conformar e nem concordar com as mentiras do diabo, e nem com as imposições deste século, com as imposições do anticristo que está nesse século, Cuidado com o inimigo, que levanta grandes fortalezas para modificar a forma original que Deus tem para nossas vidas, a nossa forma de pensar. Então, uma outra mentira do diabo é essa. Ele vai te dizer assim: você tem câncer, mas aí você vê o que é real e o que está escrito, e sabe que Jesus Cristo levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Então, o câncer é um demônio escondido aí, se fazendo passar pela enfermidade de câncer. Então, o que nós devemos de fazer é crer no que é real e não acreditar nas mentiras do diabo e pôr de acordo, e ele vai querer que você acredita que você está com câncer,
que é uma enfermidade, e vai querer que você ande de mão dada com o câncer e vai te levando. Mas você deve voltar, parar e expulsar esse demônio de câncer, que saia do seu corpo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque você vai falar, porque escrito está que Jesus Cristo levou todas as nossas enfermidades e o câncer é um demônio escondido aí de trás. Amém, amados? Tem 4 tipos de levaduras dentro das igrejas. Digam todos, eu não quero ter levadura. A levadura é uma forma de pensar que não agrada a Deus, verdadeiramente. Em Lucas capítulo 12, versículo 1, ajuntando-se, entretanto, muitos peleavam um aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, nas igrejas tem 4 tipos de levaduras dentro da igreja. A primeira levadura é a levadura de Herodes. É um sistema político medíocre que se esconde a verdade. Para não ofender a população, mentem. Hoje os pastores, por predicar a verdade, estão sendo levados, presos e estão sendo mortos, só por falar a verdade e por predicar o que está no Evangelho. E esta levadura do Herodes, os pastores estão predicando só o que agrada às pessoas, estão tratando de agradar a pessoas. Então essa levadura, ela não agrada a Deus e agrada somente a pessoas. Em Marcos capítulo 8, versículo 15, e ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento do Herodes. Então os pastores, para agradar a todos, não estão predicando a verdade, porque a verdade expõe quem são as pessoas que estão diante de você. Então, para não ofender as pessoas, estão permitindo que o erro se instale dentro da igreja. E, por exemplo, os pastores sabem que tem alguns irmãos cometendo adultérios e não chama atenção e não predica sobre o adultério, né? E não adverte que o salário do pecado é a morte. Essa é a verdade que tem que ser falada. Que devem deixar de adulterar, porque o salário do pecado é a morte. É isso que devem falar os pastores. E é um erro esconder a verdade. Jesus Cristo, ele quer que fale a verdade, o que está escrito na palavra de Deus. A segunda levadura dos fariseus é o que predicavam. É aquilo que predicavam uma coisa e viviam de outra forma. Falavam uma coisa e faziam outra. Era assim. Então, muitos cristãos estão vivendo dessa forma, desse método, achando que a vida é um método. Acham que, por exemplo, estão enfermos e tomam comprimidos. E os fariseus, eles têm a mente rígida, seguem vendo pornografias e estão dentro da igreja dizendo que são crentes e estão vendo pornografia. Não mudam e não buscam essa transformação. A sua forma de pensar, seguem com costumes e fazendo e cometendo os mesmos pecados de antes de ser batizado. Então, vivem com métodos e sistema. Não tem milagre dentro da igreja e não acreditam em milagres e na transformação. Eles seguem iguais, rígidos. Então essa é uma levadura que está dentro também das igrejas. A terceira levadura é a levadura dos saduceus. É representada pelo intelectualismo dentro das igrejas. Como funciona essa levadura do intelectualismo? Eles não acreditam no sobrenatural.
esta levadura não acredita em milagres, não acredita em demônios, não acredita na transformação, não acredita no Espírito Santo. Só acredita no que é natural, e essa é a sua realidade. E essa levadura dos saduceus não acredita na ressurreição de Jesus Cristo. E esta levadura não acredita no sobrenatural e vivem com métodos e formas rígidas. Em Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santos e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo fez uma dissertação aqui brilhante, teológica, interessante, né? E poderosa, gloriosa até. Em 11 capítulos ele fala do plano completo de salvação. Assim que, irmão, rogo pela misericórdia de Deus e apresentei o seu corpo em sacrifício vivo, santo, perfeito a Deus. Então Paulo, ele disse aos romanos, que nasceram de novo, né? Aqueles que foram batizados, que pensavam como romanos, porque muitos estavam pensando da mesma forma e agindo da mesma forma de antes de ser batizados, preservando a sua mesma cultura, e antes de deixar aquela cultura, Paulo então estava dizendo, né, aqui os romanos que foram batizados, que pensasse como cidadão de reino de Deus. Por quê? Porque eles continuavam pensando como romanos e tendo os costumes de romano. E Paulo estava dizendo que deveria de ter pensamento de reino de Deus e pensamento de Jesus Cristo, né? Hoje Deus, ele quer que tenhamos uma nova mentalidade renovada, pensamentos de reino de Deus. Deus está dizendo nessa palavra que devemos transformar, pedir a transformação de coração e o renovo de mente, que devem atuar, fazer e pensar como Deus faz, que devemos começar a pensar e agir como Jesus Cristo, porque somos cidadão do reino de Deus e não aqui da terra. Nós vivemos aqui, mas nós estamos caminhando para o reino de Deus. Devemos ser positivos, né? É possível fazer e terminar uma faculdade. É possível, se nós podemos mudar a nossa mentalidade e ser positivos. E é possível por a minha própria empresa. É possível. Deus, ele quer que vayamos prósperos em tudo. É possível começar uma faculdade de teologia e terminar a faculdade de teologia e servir a Deus. Deus, ele é maior. Então, o que é impossível para nós, tudo é possível para Deus. É isso que devemos saber. Hoje você deve crer, buscar a renovação de mente e encher do conhecimento de Deus e buscar fazer as coisas que Jesus Cristo fazia. Começar a ter a mentalidade de Jesus Cristo, buscar essa transformação de coração e o renovo de mente. Pensar como um cidadão do reino de Deus. Não pensar com os costumes aqui da terra e nem viver com a idolatria da terra. Nós temos que caminhar reto e justo perante os olhos de Deus, né? E fazer o que agrada a Ele, mudar os nossos costumes e começar a viver e fazer as coisas que Jesus Cristo fazer agora. Vocês são cidadão do céu e não aqui da terra. Nós somos cidadão do reino de Deus e não aqui da terra, porque nós somos Espírito Santo e nós vamos para lá, para o reino de Deus. Transforma hoje a sua mentalidade, começa a buscar, peça a Deus, não esteja conformado com este século e nem aceite as imposições dos governos e as leis que estão querendo
nos enfiar de goela abaixo, nós devemos recusar e saber que Jesus Cristo é real e que a palavra de Jesus Cristo é real, e Ele está dizendo que não vos conformeis com este mundo da forma que está. Ele está pedindo um renovo e transformação de coração. O sistema e os governos, eles querem nos moldar, e Paulo está dizendo, né, que aos romanos, não vos conformei, e está dizendo agora o Senhor que não nos devemos conformar com o mundo da forma que está. Então é isso mesmo, aquela pessoa que é conformada não percebe nada do que Deus está dizendo, não vê e não percebe, não escuta. A sua realidade é diferente. Por quê? Porque eles creem creem no que é real, só no que é natural, e tem mente rígida, né? Então, ao renovar a nossa mente, nós vamos pensar como Jesus Cristo, porque vamos encher do conhecimento que está na palavra de Deus. Por exemplo, aquele que tem mente rígida, ele tem uma mente limitada, ele se conforma com tudo, ele se conforma com a depressão que instalou na mente dele, ele crê que tem que viver com a depressão de mão dada para sempre. Ele não acha que a depressão é um demônio de depressão que está instalado na mente e que deve ser expulsado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos de saber que nós não vamos tomar remédio para curar a depressão, porque a depressão é um demônio instalado na sua mente. O que você deve fazer é expulsar em nome do Senhor Jesus Cristo o demônio de depressão. Não vamos dar um remédio para curar o demônio de depressão. Não tem. Não se conforme, renove a sua mente. O que é real para você? O que é real para você? O que é real para você é Jesus Cristo e o que está escrito na palavra, ou as leis impostas e o que os médicos estão te dizendo? É isso que devemos saber. O que é real para você hoje? Eu te pergunto. Pois nós sabemos que a enfermidade não existe, está escrito. Você deve expulsar os demônios de enfermidade e ser livre de toda casta de demônio. Deus está dizendo aos homens e mulheres de negócio: coloquem as suas empresas, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Se Ele está te mandando pôr uma empresa, um negócio seu, é porque Ele vai prover o que você necessita. E Ele vai estar junto contigo na caminhada, entendeu? Ele quer que sejamos prósperos em tudo, está escrito. Então nós devemos de alimentar nossa mente com o que está escrito. Deus é dono de tudo. E Ele está dizendo que faça por fé e dê o primeiro passo. Então nós devemos de ter mentalidade de reino de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Se Deus te mandou construir um templo, uma igreja, para Ele, você constrói a igreja que Ele vai te capacitar, Ele vai prover e Ele vai te levar a falar o que Ele quer que você fale dentro da palavra. O sistema, o governo está programado para nos fracassar. O sistema, ele quer te moldar o cidadão aqui da terra e fazer com que nós sejamos limitados e começamos a fracassar verdadeiramente. Remove hoje mesmo tudo que não presta da sua mente, reprograma a sua mente. Deus está te dizendo: não vos conformeis com esse sistema, com esse governo e com este século, e nem vos conformeis com o príncipe das trevas. Não vos conformeis com o anticristo e com nada que está sendo imposto neste mundo. É isso mesmo, não vos conformeis com a pobreza, não conformeis com os métodos diabólicos e nem com as ensinanças diabólicas. Siga em frente, firmado na rocha que é Jesus Cristo, pensando como pensamento de reino de Deus, pensando como Jesus Cristo, fazendo tudo o que Jesus Cristo fazia. É isso mesmo. Nós devemos pedir a Deus que nos dê as virtudes de Jesus Cristo para as nossas vidas e começar a viver por fé e não por vista.
O que é impossível para nós, tudo é possível para Deus se nós decidimos crer. Saia da sua cultura, saia do seu molde, saia dessa rigidez e não vos conformeis com o sistema e nem com o governo, e seja flexível, creia e confia que Deus é o Todo-Poderoso e tudo podemos naquele que nos fortalece. Deus, Ele quer que nós pensamos como pensamento de reino de Deus, como cidadãos dos céus. Deus é justiça, paz, amor e verdade, abundância, esperança, fé, riqueza, sabedoria, santidade. Então, amados, nós devemos ter a cultura do reino de Deus e começar a viver e a fazer o que agrada a Deus e a vontade de Deus. Seja um agressivo na fé, ousado, e dê o primeiro passo. Não se conforme. Não se conforme em ser um fracassado. Não se conforme em ser só mais um do montão. Não se conforme com esse século e nem com o príncipe das trevas e nem com todas as ensinanças diabólicas. Hoje, irmãos, busque essa transformação que é progressiva e contínua. A transformação ela é progressiva. Nós devemos nos transformar e buscar essa transformação todos os dias. Renovar as nossas mentes todos os dias. Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, liberar perdão e buscar, pedindo a Deus: Senhor, transforme o meu coração e purifica e renova a minha mente, e começar a encher do conhecimento que está na palavra de Deus e começar a ter pensamento do reino de Deus. Vai ficando estancado aquele que é rígido e que pensa com pensamentos naturais aqui da terra. Vai se tornando fracassado e vai se tornando estancado sempre quando você não renove a sua mente. Você deve renovar a mente e ver a glória de Deus, servir a Deus. Você não vai ser usado por Deus se você seguir com a mentalidade rígida. É isso mesmo. Deus, Ele não vem buscar uma igreja com levaduras e nem tradições e nem costumes religiosos. Jesus Cristo não é religião. Deus, Ele vem buscar aqueles puros de coração, uma igreja que esteja preparada para receber o nosso Rei Jesus Cristo, livre de fortaleza. Seja livre, peça perdão a Deus por ter permitido entrar essas fortalezas do diabo mentirosas, e comece a pedir perdão e expulsa nos pés do Senhor. Senhor, eu crucifico o meu eu, as minhas vontades, crucifico os meus maus costumes, maus hábitos, maus ânimos, e te peço, Jesus Cristo, que renove a minha mente, transforme o meu coração, porque eu quero viver através do Espírito Santo. Sou livre hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Livres. Seja livre, amado, do padrão do governo, seja livre das fortalezas, seja livre dos desejos egoístas. E antes de ser um homossexual, esta pessoa primeiro teve o desejo de ser um homossexual. Aquele que crê que está enfermo, ele entrará nele um demônio de enfermidade. Nós devemos reagir, não devemos nos conformar com nada, nenhuma ensinança demoníaca e com nada que seja desse século. Como podemos ser transformados sobrenaturalmente? Você deve se apresentar como um sacrifício vivo a Deus. Devemos nos apresentar como? Fazendo jejum, louvar a Ele, orar, interceder, ofertar, dizimar, buscar a santificação, fazer o que Jesus Cristo fazia. Quer o poder de Deus na sua vida? Faça jejum, ore sem cessar, louve a Deus e exalte o nome de Deus. Quer receber milagres de Deus? Renda-se a Ele por completo.
Viva uma vida submissa a Deus, obedecendo a Ele em tudo, reconhecendo a Jesus Cristo em todos os seus caminhos. Revelação de Deus. Se você quer ter a revelação de Deus, acelerar e receber o novo de Deus, então é isso, renda-se a Ele, se humilha diante da presença de Deus, peça perdão, libere perdão. É isso daí. Ao apresentar a Deus como um sacrifício vivo, você vai começar a ser transformado, a ter mente e coração transformado e renovado. Deve voltar a ter esse primeiro amor, andar em espírito e em verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade, mudar os seus hábitos, saia do padrão e comece a ser renovado. Leia a palavra de Deus, saia da sua aldeia, saia da sua cidade, saia do seu bairro, vai para outro lado, comece a fazer uma faculdade, comece a buscar, a se livrar de todas as culturas e idolatrias do nosso país. Reprograme a sua mente, renova e aprenda a sua mente, comece de novo. Todos os homens vitoriosos da Bíblia, Deus mandou sair da sua tenda ou do lugar que estava e ir para outro lado. Quando Deus vai te dar uma grande vitória, Ele te manda ir para outra cidade, outro país, para que aprenda tudo novo de novo. Deus, Ele quer que reprograme a sua mente. Ele manda para outro lugar para que aprenda tudo de novo. É isso que Ele faz. Ele quer que tenhamos pensamentos de reino de Deus, porque somos cidadãos do reino de Deus. Deus nos criou para ser grandes e levar a cabo o plano grande dele, levar o plano santo, o plano original que Ele tem para cada um de nós. Ele quer que sejamos brilhantes, quer que nós sejamos prósperos em tudo. É possível que você seja um bom médico, é possível que você seja uma boa pastora, é possível, se você decide acreditar, é possível que você possa ser um grande empresário. Seja transformado pelo poder da ressurreição. Amém? A paz do Senhor a todos.